Boa tarde, meu povo! Como vocês estão, hein? Como que tá o mundo de vocês dentro desse mundo? Aliás, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo isso. Bom dia! Estamos aqui para o quê? Para a nova temporada do nosso Pod Doutora! Estou muito feliz em estar de volta aqui nesta mesa, recebendo convidados incríveis. Esta temporada a gente vai ter alguns episódios, acho que o total de 8 episódios, é isso, produção? É isso. 8 episódios! Gente, tá, ó, todos os dedos e confusão, ok? E hoje a gente tem um convidado muito especial, muito. Eu não sei pra que câmera eu olho, tem tanta câmera aqui, gente. Tô um pouco perdida. E aí, Matheus, me ajuda, Giovana na produção, aqui. Nessa câmera, eu tô me sentindo que é estrela na Globo. Hoje, no nosso podcast, um convidado muito especial. E, cara, se você é advogado, se você quer melhorar uma coisa muito importante para sua vida, que você precisa saber, é com este moço que vai se apresentar agora. Edgar, quem é você? Quem sou eu? Como eu digo no meu podcast, quem sou eu na fila do pão? Doutora Tamara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Pod, doutora. E aí, pode? Pode. É? O que pode? Se comunicar bem, pode e é necessário. Eu sou especialista em comunicação e oratória e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Uma skill fundamental para você que está aí nos assistindo, que é da área jurídica, que depende dela para ganhar o teu pão. Né? Depende. Gente, oratória e comunicação, a gente já estava aqui nos bastidores, é fundamental para nossa vida. Fundamental. Sem isso, a gente não deslancha. Mas me fala, de onde você veio, quem você é. Você já foi radialista? Eu tô com essa pergunta aqui, ó, na ponta da língua faz horas. Que essa voz, você sabe? Já apresentou formatura? Sim, acabei de vir de uma colação de grau. Essa época do ano é muito boa para isso, né? Então, sim, eu sou formado como radialista, locutor comercial, mestre de cerimônias, apresentador de programas de TV. Então, esse skill de produção audiovisual faz parte da minha bagagem como comunicador profissional. Mas eu comecei a estudar oratória com 12 anos de idade. Já são 30 anos estudando oratória, porque, a princípio, eu buscava resolver uma deficiência minha. Ali, ainda garoto, me comunicava mal pra caramba na escola, em casa, com os amigos, era travado, tímido, introvertido. Então, você imagina, menino da roça, um jeca tatu. E isso mudou a minha vida. Aprender a me comunicar não só abriu a minha boca, mas a minha mente para um mundo de oportunidades que eu desconhecia. Porque a gente vai falar sobre isso aqui, o quanto a comunicação ela abre portas. É assim, um negócio absurdo. Isso mudou a minha vida, mudou a minha carreira e aí eu, com o tempo, eu fui, obviamente, entrei no mercado profissional, me formei na área contábil, a minha primeira formação contábil, a segunda gestão comercial, e eu fui galgando espaço no mercado corporativo em paralelo com a comunicação profissional. A partir ali dos 20 e poucos anos, eu já era comunicador profissional, mas eu não deixei a carreira no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Eu deixei sim quando eu encontrei o meu propósito de vida, que é o que eu faço hoje, ensinar outras pessoas a se comunicarem bem. E nos últimos 4 anos, quando eu me dediquei 100% para essa habilidade, para esse momento de vida, para esse ikigai, como os japoneses falam, eu já treinei mais de 40 mil profissionais no Brasil e no mundo e mentoro advogado, executivo, cientista, médico. É aquilo, né? Tudo que a gente foca expande, né? Então, quando a gente foca naquilo que é o nosso propósito, as coisas elas começam a acontecer, elas expandem. Eu tô vivendo isso nesse momento, quando eu resolvi dedicar e focar ali 100% à advocacia e tudo mais, o negócio tá fazendo assim. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria só... Por favor, né? Anuncia a colação de grau, a formatura, atenção, formandos. E aí eu quero, produção, que vocês toquem quem? I got a feeling. Que é toda essa música, não é? Toda. Atenção, formandos de 2014. Impressionante. Vai, é Coldplay. Vai, não é essa. Ou qual que é a do Coldplay? A do Coldplay é acho que é uma... Acho que Viva la Vida é essa que toca com frequência. Não é isso, Clécio? É essa mesmo, né? Gente. Depois você escolhe. Produção, vamos colocar, vai. Atenção, formando. Muito bem, então, começando mais uma colação de grau aqui do Colégio Easy Hack, a escola que forma comunicadores aqui, né, no Tatuapé.
E no ano de 2022, nós temos os formandos aqui na área jurídica, a professora doutora Tamara. Por favor, a nossa paraninfa vai apresentar aqui, entregar os certificados aos alunos. Nós vamos chamar por ordem o aluno Clécio da produção. Ai, é excelente, gente. Não tem como. É muito legal. Tem uma formalidade, obviamente, numa colação de grau, e a gente usa a impostação vocal para dar esse efeito solene. E isso acontece porque são momentos diferentes e a gente vai mudando. A gente vai falar sobre isso. Como que a gente adequa a mesma voz para circunstâncias e momentos diferentes? Porque tem momentos da colação de grau, fechando parênteses rápidos aqui, né, para as pessoas, não, o que está falando? Não é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas é um parênteses, que a gente vai ser mais emotivo, mais brincalhão e tem momentos mais sérios. Isso é tom de voz. Como que eu faço para falar e as pessoas não acharem que eu tô brigando o tempo todo? Porque eu falo e tá todo mundo assim, você tá brigando? É meu jeitinho, né? Pois é. Como? Para ser mais doce. Tem como treinar isso? Tem, claro, porque a comunicação, primeiro, ela é a camada externa de quem nós somos ou estamos. Muitas vezes a gente está num estado emocional que pode se refletir na nossa comunicação. É natural. Então, quando eu tô nervosa, por exemplo, eu falo, parece que eu tô miando. Eu tô... Parece que eu tô... É o gato que incorporou. Isso é muito comum. Agora, dá para adequar isso sem desrespeitar aquilo que você está sentindo ou as suas características naturais, o seu DNA, o seu jeito de ser? Dá sim. Para quê? Para que a gente consiga, primeiro, diminuir ruídos. A gente tem que partir do pressuposto, isso é... Gente, vamos lá. Todo processo de comunicação terá ruídos. É um pressuposto. Inevitavelmente. Eu estou aqui como emissor, você está agora como receptora, dando respostas não verbais, aí volta para mim e eu continuo com respostas verbais, daqui a pouco você vai emitir e eu vou te dar respostas não verbais, a gente vai interagir com respostas, inclusive verbais, para lá e para cá. Mas haverão ruídos nessa comunicação. O que são ruídos? São interferências de todos os tipos, internas e externas. Um carro que passa, uma ambulância, alguém que tropeça, eu derrubo a caneca, um pensamento interno. Eu estou aqui pensando no boleto que eu tenho que pagar para amanhã e não presto atenção em você. Tem ruídos. Quanto mais ruídos houver no processo de comunicação, menos entendimento haverá. Porque a comunicação nada mais é do que tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Então, isso aqui é comum para mim, é meu, é água. Se eu divido com alguém essa água, agora a água não é só minha, é comum, eu estou comungando, tem um verbo antigo que se usava, eu estou comungando algo, é meu, agora é dessa pessoa também. Se eu distribuo isso com mais pessoas, eu estou me comunicando ou entregando um pedacinho daquilo que eu sei para mais pessoas. E se isso não ficar claro para o outro, comum, não entendi, não está óbvio para mim, não está comum para ele. Não estou vendo que isso aqui é água, você pode mostrar para mim? Agora eu consigo ver que é água, agora eu entendi que isso aqui é água. Poxa, estou me comunicando. Então, se eu falo, e aí na área jurídica a gente tem a linguagem técnica rebuscada, mas do outro lado, o camarada não entende nada, eu não estou comunicando. Não tá eu estou falando ao vento. Então, para que a gente consiga falar de uma forma que faça com que as pessoas entendam e não tenham essa sensação que você comentou de que eu estou brigando, eu estou sendo autoritária, eu preciso buscar a base da comunicação, que é coerência. Aí está o grande segredo da comunicação, coerência, que é o alinhamento entre o verbal e o não verbal. Então, eu penso o seguinte, eu quero falar com o liderado. Primeira coisa, qual que é o meu objetivo? Segundo, o que eu devo dizer para ele? Então, eu vou pensar minimamente nas palavras, organizar as ideias. Terceiro, e aí todo mundo geralmente para aí, qual é o tom de voz que eu devo usar? Quarto, qual a linguagem corporal que eu devo usar para me expressar com ele? Esse jeitinho que vocês falam. É isso, porque a oratória ela está intimamente ligada à linguagem corporal. Porque não adianta você estar falando de um jeito e se comunicando de outro. Né? Então, vai haver incongruência, e quanto mais incongruências, mais ruídos, percebeu? A gente volta para os ruídos o tempo todo, porque se eu falo assim, nossa, Tamara, eu estou muito animado de estar aqui com você hoje no podcast, você que está nos assistindo sabe que eu
Assim, a minha alegria hoje é tremenda. Eu acordei vibrante para estar aqui hoje. Nossa, tá incrível mesmo. Não é incrível? Porque o conteúdo é verdadeiro, mas o meu tom de voz, 38% da eficácia da comunicação. A minha linguagem corporal, 55%. Já deu 93%. Fez com que o meu conteúdo tornasse isso aqui, 7%. Ninguém acredita quando eu falo. Se eu alinho o conteúdo verbal ao não verbal, voz e corpo, olha como isso muda. Tamara, você não sabe a alegria que eu tô de estar aqui com você. Eu acordei hoje muito entusiasmado de vir para cá, peguei trânsito e tudo mais, mas tá tudo bem. Estamos aqui agora batendo um papo. Você que está nos assistindo, saiba que eu tô muito feliz de contribuir com o teu conteúdo. Mudou agora a projeção da comunicação, porque eu peguei o conteúdo, alinhei ele ao não verbal. Coerência é a chave. E como que a gente faz, por exemplo, para a linha tênue entre a forma como você falou agora não soar falso? Porque também tem isso, né? Eu tô assim, então, e aí? Naturalidade. Como que a gente desenvolve naturalidade? Na verdade, a gente tem o nosso jeito natural e faz parte, às vezes, um jeito assim, eu sou meio agressivo, sou mais sisudo, não sei o quê, ou eu sou brincalhão demais, faz parte da minha naturalidade. Se eu tenho coisas que não fazem parte do meu jeito natural, mas que eu quero incorporar à minha comunicação, eu preciso treinar. Por exemplo, se a gente olhar para o Cristiano Ronaldo e ver como ele bate falta e pênalti hoje, a gente fala assim, isso para ele é natural? É natural, é muito natural. Sempre foi natural? Não. Ele treinou, até se tornar natural. Treino, né? Então você vai repetindo, saindo do estágio do competente, do incompetente consciente, que é quando você sabe que não sabe, para chegar no estágio do competente consciente. Eu sei que eu sei fazer, e aí, às vezes, vai parecer natural e às vezes não, mas você está num processo de evolução. Quando você atingir o quarto estágio do quadrante ali dos níveis de competência, que é o competente inconsciente, que é quando você faz sem saber o que está fazendo e como está fazendo, é tão natural como dirigir, as pessoas falam assim, caramba, você nasceu com esse talento. Sim, demorei 20 anos para nascer com esse talento. É assim que acontece. O Cristiano Ronaldo demorou 10 anos para ter esse talento natural. É o tal do finge até que atinge, né? Exatamente. M. Curry. Fake it until you make it. Finge até se tornar. Né? O finge é de fingir, de fake. É de tentar, de testar, de fazer de novo, de repetir até se tornar. É isso mesmo. É isso. E eu tô aí, ó, nessa disputa. Um dia, vocês sabem que eu tô vivendo um propósito de ser um ser humano que mais calmo e tranquilo, de não fazer vocês... Acorda! Que eu dou um sacode lá no Instagram de vez em quando, que eu falo assim, gente, mas por que eu tô gritando, né? Mas eu tô aí, um tom de voz... Mas como eu sempre tive um tom de voz alto. Certo. Eu sempre falei. A minha família fala 2 idiomas, né? O português e o gritando. Então, eu cresci nisso. E aí, como que eu fui... E eu sempre quis ser uma pessoa delicada, uma pessoa mais... Sabe? Mais... Que eu fui adequando as coisas. Eu olhava a Sandy, eu falava assim, olha como ela é, delicadinha, princesa, mas aquilo lá não vai dar para chegar, então vamos tentar um meio termo? Então, eu fui adequando a forma de me mexer, de andar, a mão, os anéis. Então, você vai, e aí entra aquela coisa que a gente estava falando, que qual é a imagem que você quer transmitir, que vai ser tudo adequado. Capital visual, como você se mostra. Isso. A sua oratória, não é? Exato. E qual era o terceiro? O seu conhecimento. Quando você fala. Quando você fala, exatamente. Então, eu tô ali, ó. Estamos no caminho, tô conseguindo. Um dia eu consigo falar mais baixinho, assim. Aí, mas pra quê? Quando eu for falar baixo, eu preciso saber que eu tô me impondo e que eu tô passando a autoridade que eu quero passar. Exato. Então, é treino. É treino, exatamente. Você vai desenvolvendo essa consciência de quando e o quanto você tem que falar mais baixo e quando você tem que falar mais alto. E por que eu vou falar mais alto? Só porque eu quero falar mais alto? Não. Porque nesse momento eu quero que vocês pensem comigo. Vamos lá, gerando entusiasmo. Olha que diferença. Um líder, ele não vai falar baixinho com o time se ele quer motivá-lo. Mas se ele quer gerar reflexão, olha como ele abaixa o tom. Já muda. Poxa, eu estou fazendo você pensar comigo. Eu não estou gritando mais. Por outro lado, aquilo que você falou, mas eu quero, sei lá, motivar, mas parece que eu estou brigando. Então você vai trazer alguns elementos, pensa que a comunicação é como um Lego, você vai trazendo alguns elementos para esse momento da comunicação, para esse repertório, em que você vai transmitir com esses recursos o seu objetivo. Eu quero
chamar atenção para algo, mas eu não quero ser grossa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, talvez, olhar nos olhos da pessoa e, com um leve sorriso, mostrar para ela que eu sou uma pessoa carismática e simpática, mas que, ao mesmo tempo, eu estou falando sério. Então, Tamara, é muito importante que você pense nisso, porque você já parou para pensar nos prejuízos que você terá se você não pensar na minha proposta? Pois é. Então, é sério isso que eu estou falando com você, mas eu vou deixar você à vontade para pensar a respeito. Olha, então, tem hora que eu franzi a testa, tem hora que um sorrisinho mais leve, e eu vou usando esses recursos da comunicação para dosar aquele ar autoritário, impositivo. Tem um vídeo, se a gente, depois eu vou tentar te mandar o link para você deixar na descrição do episódio. A Kamala Harris, numa das entrevistas com o então vice-presidente americano na última disputa dos Estados Unidos à presidência, estava sendo interrompida por ele o tempo todo. E ela simplesmente olhava para ele e falou assim: senhor vice-presidente, eu estou falando. E ela fez isso algumas vezes, com um sorriso discreto na face, dizendo: olha, eu sou uma pessoa educada, mas me respeita. E uma hora vai acabar a minha paciência. Foi fantástico. Ela não fechou a cara, ela não aumentou o volume da voz, ela não gritou, e ele só abaixou a cabeça e pediu desculpas e deixou ela falar. Porque é isso, às vezes a gente não precisa, né? Aliás, eu li uma vez, e você me corrija se eu estiver errada. Imagina. Quanto mais você grita, mais distante você fica da outra pessoa, né? Sim. E é aquela história de afastar os corações, não é? Exatamente. E você falar num tom, você consegue de forma muito melhor. Você consegue o que você quer, a depender de como você fala. Exatamente. A gente se afasta da pessoa e do nosso objetivo. Fica mais difícil alcançar resultados. Porque comunicação nada mais é do que uma ferramenta para ter mais resultados. A gente olha muitas vezes um software, uma consultoria, algum recurso tecnológico que muitas vezes vai otimizar o nosso tempo na área jurídica, análise de contratos e tudo mais. Mas a gente esquece que comunicação também encurta distâncias e otimiza resultados. Sim. Porque se eu em 1 minuto consigo entregar o que eu demoraria em 10, eu tenho 9 para fazer outra coisa. Só que eu estou falando isso em proporções gigantescas. Porque o tempo todo a gente tem que repetir informação. Ah, não, eu não ouvi. Você pode falar de novo? Ah, não entendi. Ah, o que você falou foi muito confuso. Aí lá vai a pessoa de novo. Gastar vocabulário, de novo explicar. Pede uma demanda de manhã, ela volta no final do dia, você olha, não foi isso que eu te pedi. Isso. Muito ruído na comunicação, muito retrabalho, muitos prejuízos, perde-se prazos, perde-se algumas ações, óbvio, porque você não se comunicou à altura do que você esperava. E me diz uma coisa, a comunicação toda é treino mesmo, mas e, por exemplo, uma pessoa que ela vai dar voltas, ela fica dando volta pra falar e ela fala 1000 vezes, aí você pega aquele áudio no WhatsApp, que acontece muito, sabe? Infinito, né, o áudio. É um podcast. É. Eu recebo um áudio, às vezes, de 3 minutos, não, 2 minutos pra cima, eu já pergunto, nossa, um podcast, eu mando, nossa, um podcast? Também. Aí a pessoa dá uma risadinha sem graça, aí algumas vezes eu falo assim, olha, eu não consigo ouvir. Será que você pode escrever? Para ver se a pessoa consegue. Ou será que você pode resumir? E parece um pouco grosso, mas não é. Mas é que não dá, mesmo no 2.0 do WhatsApp, pra gente ficar lá dando volta. A pessoa quer fazer uma pergunta. Doutora, qual é a cor da caneca que você quer? Só que antes de perguntar qual é a cor da caneca, uma pergunta muito objetiva, ela dá uma volta numa construção. É uma coisa tão simples. Isso também é treino? As pessoas também conseguem melhorar com treino? Conseguem. O poder de concisão e objetividade é treinável. Com técnicas de improviso, técnicas usando a leitura e a escrita, a gente trabalha também essa construção mais lógica e racional em menos tempo. Então, eu entrego mais com menos, que é muito importante para otimizar resultados. Edgar, assim, se eu quiser convencer o juiz a soltar um alvarazinho para o meu cliente, que é o nosso objetivo, né? A maioria das vezes. Qual é o tom que a gente fala com ele? Como que a gente conversa assim? Porque eu sou uma pessoa simpática. Então, eu já chego numa brincadeira, eu já converso, eu já vou nos embargos auriculares que a gente brinca ali, que é de conversar e tal. Eu sempre trago uma outra forma de linguagem, mas é uma coisa que eu criei pra mim, que funciona muito bem pra mim. Só que muita gente não consegue. Fala assim, não dá. Então, dá uma dica pro pessoal. Como? Qual o tom? Como falar? Como se portar? Primeiro, qualquer que seja o tom,
você tem que transparecer e demonstrar segurança. Saber o que está falando e não titubear. Quando a gente falha na dicção, na fluência da fala, quando a gente traz muitos vícios de linguagem, está vendo alguns problemas aqui. Dicção tem a ver com você não pronunciar corretamente as palavras, aquela famosa coisa de enroscar, emendar uma palavra na outra. A fluência é aquela coisa... doutor, meritíssimo, a gente vai... não dá, não passa segurança. E os vícios de linguagem, né, tipo, perfeito, perfeito, perfeito. E por aí vai, tem muitos outros. Eles vão poluindo a minha comunicação, jogando para baixo a minha credibilidade, fazendo com que o outro me dê menos atenção, porque ele vai prestar atenção naquilo que está poluindo a minha comunicação. Então já não tenho segurança. E que já mostra um outro perfil também, que não de uma autoridade. Que não de uma autoridade. Agora, quando você vai se preocupar com o tom, você tem que levar em conta o perfil do juiz, a causa envolvida, quem são os protagonistas ou a protagonista dessa ação e os personagens envolvidos. Porque, por exemplo, se há crianças envolvidas no mérito, então tem que levar em conta isso para trazer um tom de voz que apele para o sentimento do juiz em relação ao cuidado com o infanto-juvenil. Então tem que ter esses cuidados. Se eu estou falando, de repente, não sei, de algo ligado a um crime de colarinho branco, uma sonegação, um desvio de verba, eu tenho que falar isso com um tom sério, falando, inclusive, das montas envolvidas ou do impacto que isso vai ter para o meu cliente, seja ele quem for, o réu ou a vítima, não sei. E eu vou ter que ajustar esse tom para esse processo. Mas o mais importante, para ser bem sincero, em qualquer processo de comunicação, e esse é um deles, é que a gente não fique no monotom. Qualquer que seja o tom, eu não posso ficar no monotom. Daí vem a expressão monótono. Ficar no mesmo tom o tempo todo vai cansar a audiência, ou o juiz, no caso, ele me dá menos atenção. O que faz as pessoas darem atenção para a gente? É justamente a modulação vocal. Essas ondas sonoras que a voz emite na mudança de tom. Então tem horas que eu falo com entusiasmo. Olha que bom estar aqui diante de você. Agora eu quero falar sério. O assunto aqui, porque o meu cliente está sendo prejudicado. Eu não vou falar assim, o meu cliente está sendo prejudicado. Como se eu fosse um fofo. Não, eu tenho que passar a seriedade. O meu cliente está sendo Agora, tem uma coisa interessante aqui, meritíssimo. Já mudei o tom. Tem uma coisa interessante, gerei curiosidade. Eu mudei o tom. À medida que eu vou mudando o tom, e quanto mais coerente ele for com o contexto e com o assunto, com a mensagem, mais eu toco o coraçãozinho de quem está me escutando. Ainda consegue ser fofo, coraçãozinho. Tá vendo? E eu falo muito isso. E é treino, né? Treino. Não adianta. É falar, tá lá. Hoje em dia, a maior dificuldade, uma das perguntas que eu mais respondo, doutor, eu tenho vergonha de falar na frente das câmeras e tudo mais. Eu falo assim, gente, primeiro que vergonha não paga boleto, né? Se vergonha pagasse boleto, tava tudo bem, pode viver. Segundo, treina. Faz o primeiro stories, vai sair horrível. O segundo vídeo vai sair péssimo. O terceiro vai sair médio. E aí você vai melhorando com o tempo. Sim. O Cristiano Ronaldo não nasceu sabendo bater falta. Não. Acabei de descobrir isso. Pra mim, ele tinha nascido... Não parece? Que nasceu impressionante, né? Surreal. E eu tamo aí. O júri mostra muito isso pra gente. A oratória no júri, ela tem que ser diferenciada. Mas como? Pra cada parte que tem lá. Para cada parte, exatamente. O advogado lá, ele fala para 3 pessoas. Ele fala para os jurados, ele fala na verdade mais, para o juiz, ele fala para o promotor, ele fala para o cliente dele. Então, ele tem que... dosar isso. Ele sabe dosar. A forma como ele fala com o juiz não é a mesma forma que ele vai falar com o promotor. Nem que ele vai falar com os jurados. Exatamente. Cada parte, quando ele quer passar. E como que a gente vai aprender isso? Fala pra gente. Conhecimento, técnica e prática. Não tem outro jeito. Você aprende, entende as técnicas e vai praticá-las.
como você falou, faz 1, 2, 3, 4. Isso vai até que você absorva isso. Eu lembro de um documentário do Barack Obama mostrando como era um documentário somente voltado para falar da comunicação e da oratória dele. Eu acho que é O Poder da Palavra. Em português, está em algum subcanal da Apple. Do Barack Obama. Do Barack Obama. Ó, depois a gente põe lá. Isso. E tem uma cena, eles filmaram o backstage de uma preparação, ele recebe o discurso do assessor dele, do especialista que ele tinha lá, e era madrugada. Ele pega o discurso e começa a fazer algumas anotações e vai mudando algumas... Ele muda algumas palavras para que faça mais sentido com o objetivo dele, e ele vai ensaiando. Aí ele volta, muda o tom para ver se fica melhor. A mesma frase, a mesma palavra, ele muda o tom para ver se a sonoridade e se o impacto que aquilo vai ter é maior ou menor do que a primeira versão. E ele vai testando isso. No outro dia, ele faz um discurso incrível, com alguns ajustes, mas ele ensaiou de madrugada, exaustivamente, o tom de voz que ele ia usar. Então, quando ele vai falar tal palavra, ele sabe o tom de voz que ele vai usar. Isso, no final das contas, parece muito natural para quem assiste. É muito natural, uma coisa assim. Mano, ele pegou o discurso e foi lá e fez. Não, ele treinou. O Steve Jobs fazia a mesma coisa. Passava semanas a fio, horas a fio antes das conferências da Macworld e antes de lançar qualquer coisa ele treinava exaustivamente. E você acha efetivo, porque todo mundo fala, e eu tenho certeza que sim, tenho certeza não, né? Você vai responder agora. Falar em voz alta na frente do espelho e falar mesmo, e pegar o texto, ler em voz alta, não só ler para você, ler para dentro. Você ouvir sua própria voz? Sim, fundamental. Primeiro porque se ouvir já te ajuda a absorver o conteúdo. Quanto mais você treina, ouve, lê, se assiste na frente do espelho, na frente do celular, na câmera. Hoje até mais fácil, né? Porque você se filma, é um espelho, aquilo ali, o celular. Depois você assiste e vai... Não, aqui, olha, esse gesto eu vou mudar. Aqui esse tom, essa expressão... fica mais fácil, porque o espelho é ao vivo. O celular ele é ao vivo e gravado. Então você pode, inclusive, fazer uma decupagem da sua comunicação depois e vou gravar de novo. E vou gravar de novo. E vou gravar de novo. Até que você atinja uma excelência que te cabe. Talvez você fale, no primeiro agora eu não vou conseguir. Mas eu ensaiei 3 vezes, já melhorei. Ajusta alguma coisa e funciona assim. Então, mas o que a gente precisa perceber para ajustar? Porque às vezes a pessoa, ela não sabe que ela é um mau orador. Ela não sabe, para ela tá tão comum ela se ouvir aquela dicção ser ruim, ou a forma como ela escreve. Na verdade, uma das coisas que eu vivo batendo na tecla é, gente, leiam mais. Uhum. Poxa, por favor, tá se perdendo a cultura da leitura. Aí o pessoal, a gente passa... Eu mesma, euzinha, eu passava tanto tempo perdida no Instagram, fazendo coisas, e eu tinha parado de ler. Meu Deus. É correria. A gente se deixa... Então, só que não dá. Não dá. A gente precisa, porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende as coisas, mais a gente sente segurança para fazer as coisas. E melhora a nossa dicção, a nossa escrita. A gente fala o que a gente escreve. Exato. Né? Melhora não dá para chegar no vocabulário. mim. Nossa, eu recebo caixinhas de pergunta e quando eu não ponho o R no final, apaga. Não põe o R no final do negócio. Então, a leitura é um ponto. Mas como que a pessoa ela se percebe que tá ruim a dicção dela? Feedback e observação. Primeiro, ela conversar com pessoas que ela pode confiar no feedback sincero. Então, pega uma meia dúzia de amigos, familiares, pessoas que, claro, virão feedbacks tendenciosos, aqueles tapinhas nas costas, uma coceguinha no ouvido. Depois eu quero meu feedback, tá? Pois é. Não, estamos aí para isso. A vantagem para mim é que eu sou pago para isso. Então é mais fácil dar feedbacks sinceros porque é o meu trabalho mesmo. Não adianta eu dourar a pílula. Então, se você procura alguns amigos, fala assim, olha, o que você acha? Dá uma olhada nesse vídeo, eu vou fazer uma apresentação para você aqui, você pode me dar um feedback? Ah, você tá falando com a língua meio presa, tá falando para dentro, eu não tô te ouvindo, não tá claro, você tá poluindo com muitos vícios. Olha, em 1 minuto eu contei 30 nés, sabe? Vai vendo ali que as pessoas estão te dando feedback. Segundo ponto, observação.
Mas essa observação ela tem que ter massa crítica. Porque, por exemplo, se eu não sei o que é um bom orador, quando eu assisto o meu vídeo, eu falo assim, nossa, como eu sou bom. Eu falei 420 nés em 1 minuto, mas eu sou muito bom. Por quê? Orgulho, ego, vaidade, desculpa. O ser humano é assim. Eu estava num evento de networking, conversando com uma pessoa sobre essa especialidade, e ele falando ali, porque eu ia dar uma palestra e tal. Chegou um camarada e falou assim, não, eu não tenho dificuldades para falar em público, porque eu sou corajoso. Eu sou corajoso, então... Robin Hood. Já que eu sou corajoso, eu não tenho problema. E ele ficou ali falando, mas ele falava umas groselhas e de uma forma totalmente desestruturada, em termos de conteúdo, o desalinhamento verbal não verbal, cheio de vício de linguagem, não tinha um tom que cativasse. Quando ele saiu, o camarada olhou para mim e falou assim, Edgar, desculpa, só coragem basta? Eu falei, não, só coragem não basta. Coragem ajuda. Ajuda, sem dúvidas. Mas eu tenho que ter técnica, eu tenho que saber usar essas ferramentas. Então, esse camarada é um exemplo de quem não sabe o que é um bom comunicador, porque ele se achava um ótimo comunicador. Olhe para as pessoas que você admira. Pegue os líderes. Se a gente olhar, falei o Obama aqui, mas eu vou usar o cenário internacional para não ter viés aqui. Oprah Winfrey. Poxa. Ela é uma ótima A Michelle Obama. A menina Malala, que não é mais menina. Tem um monte de pessoas aí no cenário nacional e internacional que são exímios comunicadores. Dá uma olhada como essas pessoas gesticulam, a forma segura como elas falam, como elas se posicionam, a postura, o olhar, os gestos, o uso de pausas, como elas enfatizam certos números e informações, como elas contam histórias. São vários recursos que você pode olhar e vai percebendo, poxa, que legal, estou percebendo isso ali. Maravilha. Agora começa a olhar para si e falar assim, eu gesticulo igual o Obama? Não. Ah, mas eu estou perto. Ah, eu estou perto, então eu sou até que sou bom, porque eu estou perto. Eu uso pausas de forma consciente como ele? Ah, não, gostaria, então não sou tão bom assim. E aí você vai ter massa crítica para poder se avaliar. A grande maioria das pessoas não tem. Elas me procuram depois de passarem por um vexame ou de serem expostas a um feedback duro, ou do líder, ou da esposa, ou do marido, ou de um colega de trabalho que teve coragem de falar assim, ô Edgar, eu queria te falar um negócio, cara, a sua comunicação está muito agressiva, os clientes estão assustados, a forma como você fala parece autoritária. Eu não falo assim, tá vendo? Você acabou de fazer. Isso acontece. Aí o camarada me procura e fala assim, Edgar, eu preciso melhorar. A minha sócia, o meu sócio, me deu um feedback. Tá bom, vamos lá, deixa eu ver. Aí a pessoa confia no meu feedback, como aquele médico que tira a dúvida, sabe? Que você leva o exame para 2 médicos, o terceiro para matar a charada. Aí eu falo, me manda o teu vídeo, ou me manda um áudio para eu te ouvir. Ou vamos fazer uma videoconferência, quero ver no ao vivo. Aí eu vou anotando, aí eu falo, ó, vou te explicar por que o teu sócio tem razão. Por isso, isso, isso. Ah, então tá bom, vamos começar a mentoria. Aí já dá uma escorregada assim na cadeira. É. E, por exemplo, você dá uma mentoria de quanto tempo? 1 ano, brincadeira. É 1 ano mesmo. Eu acompanho o profissional por 1 ano. Mas em quanto tempo você vê mudança? Em 1 hora eu já vejo mudanças. Porque... Nossa, ele vai sair daqui direto lá pro escritório, gente. E não é mágica, não existe pílula do Morfeu ali para você. Não é Matrix. A verdade é que eu criei uma metodologia que é prática, simples e leve. Então as pessoas aprendem fácil, porque eu não fico enchendo linguiça. Vamos falar sobre no grego, a palavra oratória. Não, gente, na boa, né? Ninguém tem tempo para grego e latim mais. Você quer sair daqui e entrar numa videoconferência e arrebentar a boca do balão. Então eu vou te ensinar como fazer isso na prática. E eu vou te ensinar aquilo que você precisa. E você fala assim, Edgar, mas eu quero melhorar a minha produção audiovisual. Não, Tamara, a gente vai falar sobre construção de palestra. Cara, agora não é o teu momento de vida. Então eu customizo a mentoria para o objetivo daquele profissional. Se é audiência, vamos falar sobre a performance dele em audiência. Se é produção de conteúdo, vamos falar sobre isso. Se a vida dele mudar ao longo da jornada da mentoria, a gente vai adequar. Então eu vou trazer todos os insumos de comunicação e entregar para ele aquilo que ele precisa. Ele vai praticar, vai criar consciência de como fazer aquilo e vai exercitar. E aí ele vai exercício, exercício, exercício. Em 1 hora ele já melhora. O processo, obviamente, ele pode demorar até 1 ano, porque as agendas são... tanto as minhas quanto as dos meus clientes são tomadas. Na área jurídica, você sabe melhor do que eu, o desafio que é conseguir 1 hora por mês.
1 hora por mês. É 1 hora por mês. Normalmente 1h30 por mês. Eu divido isso em 1 hora no primeiro encontro, 15 a 30 minutos no segundo encontro dentro do mês, para revisão daquilo que ele viu no primeiro encontro, na mentoria. E entre uma mentoria e outra, ele tem atividades práticas. Então ele não fica solto. Ele tem atividades práticas, suporte online comigo e vai fazendo as tarefas. Quando a gente se encontra, aquilo que ele trabalhou na primeira mentoria, por exemplo, já tem que estar solidificado nele. Então, imaginando que a gente trabalhou dicção, não pode ser mais um problema. Se for, a gente vai pontuar, ele vai voltar para casa com mais exercícios, além daquilo que a gente vai trabalhar na próxima mentoria, para que ele consiga corrigir aquilo. Então, por isso que em 1 hora ele já evolui. E, por exemplo, tem gente que tem problema de dicção e precisa de ajuda médica, né? O fonoaudiólogo e tudo. Como que você trabalha essas coisas? Dependendo da gravidade, eu tenho um nível de percepção. Tenho várias colegas fonoaudiólogas que eu indico para ele fazer um tratamento. E aí ele vai fazer uma fisioterapia com fono, muitas vezes, destravar, às vezes, uma língua presa, algo assim, congênito, nasceu com aquilo, ou que desenvolveu, ou tem lá, sei lá, um bruxismo, uma gagueira por nervosismo, às vezes até um acompanhamento psicológico para destravar alguma coisa que está deixando ele naquela situação vulnerável. Então, entendi. Gente, o podcast vai ser encerrado. A partir de agora eu vou ir fazer minha mentoria. Quero saber se eu tô falando bem ou não. Eu tô aqui, gente, vocês não têm ideia. Não passa uma agulha. Eu tava aqui pensando, falei assim, vou pedir pra ele fazer vamos fazer alguma coisa, né, aqui ao vivo. Falei assim, vou pedir pra ele dar uma avaliada, falar alguma coisa. Eu tô morrendo de medo. Eu falei assim, agora não vai ser uma boa hora. Mas vai, eu vou me colocar em xeque aqui. O que você melhoraria? Vai com calma, né? Deixa o pesado lá. Mentira, gente. Ele vai falar aqui. Vai. O que você... Uma coisa, assim, que você notou e que você acha que eu podia... Na prática, da hora que a gente tá conversando. O mais importante, que é o desafio da grande maioria, 99,9% dos profissionais tem esse desafio. Sair do tom único e modular um pouco mais esse tom. E qual que é o segredo? Trazer emoção na fala. Porque você tem esse tom, que você usa um volume alto, você fala com clareza, todo mundo para te escutar, mas você fica nesse tom por muito tempo. Qual que é o convite? Que você mude isso de vez em quando. Não só pelo volume e pela velocidade da fala, que tem horas que você pode falar mais rápido, tem horas que você tem que desacelerar a velocidade da fala e, controlar isso até para entregar um conteúdo com mais clareza. Perfeito. Só que é preciso lembrar da emoção que a mensagem carrega. E você faz isso, mas você pode fazer ainda melhor. Trocar um pouco mais a emoção, ajustando, inclusive, a sua expressão facial a essa emoção. É porque duas coisas, né? Primeiro, fala que eu não tenho emoção, que eu não tenho coração. O meu apelido é Frozen. Aí dá uma dificuldade. Segundo, o Botox não deixa dar... Droga. Revelou o segredo. Mas revelei o segredo aqui para vocês, gente. Do céu, não, é você isso. Consegue sim. Mas eu sei que é brincadeira, mas versão... você se expressa. A sua expressão, sim. você tem... A minha cara não nega nada. Não nega, você fala... Exato. Isso é muito bom. E o convite é alinhar mais o tom com a expressão. Os recursos mais notados na comunicação são tom de voz e expressão facial. Porque a gente está o tempo todo olhando para a face do outro e ouvindo a voz dele. Então, enquanto você fala, se o seu tom de voz, imagina aquilo que eu brinquei, né? Ah, eu tô aqui, sabe? Aí eu vou alinhar agora. Ah, eu tô chateado hoje, Tamara. Sabe o que é? Aconteceu um negócio aí, sabe? Olha só que alinhamento. Alinhei. Conteúdo, falei que tô chateado. Tom de voz meio chateadinho aqui, magoadinho. E a expressão facial conversou com esse tom. Então, você entendeu, não só pelo que eu falei, mas pelo como eu falei, o que eu quis dizer. Aí, se agora eu vou falar de outra coisa alegre, eu não vou continuar com essa cara de borocochô aqui. Eu vou ter que mudar isso. Eu mudo a expressão. Porque eu vou falar, gente, é legal, porque estamos aí, né? É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Ó, já mudei a expressão, mudei o tom de voz. E isso faz com que o tempo todo eu vou para lá, para cá, para lá e para cá. Então, essa ondulação, essa modulação vocal vai te enriquecer enquanto comunicadora. E sair do 2.0, né? Porque eu falo no 2.0 todo dia.
Boa. Mudar a velocidade da Mudar a fala. velocidade. Tem horas que é interessante também. Vou tentar, gente. Não é falar baixo, é só falar devagar. Às vezes eu falo, respira. Dá uma respirada. Eu tenho trabalhado isso. Eu quero. Como você faria? Qual o exercício você. Agora eu acho que você teria que fazer esse exercício para dar uma desacelerada ou para mudar o tom de voz. Qual seria o conselho? Desacelerar respirações profundas. Então a gente inspira pelo nariz por 3, 4 segundos. Tem pessoas que gostam de reter o ar por 3 segundos. E aí você expira pela boca o mais longo que você puder. Gente, eu não sei qual foi a última vez que eu dei uma respirada funda. A não ser que seja para não bater em alguém, fazer assim. E sair. Mas faça isso de forma intencional. De forma consciente. Mesmo que você não segure o ar, você inspira por 3 segundos e expira o máximo possível. Então, olha com uma calma. Faz aí. Calma. Tá bom. Faça de 5 a 6 vezes. Ai, como eu já tô nervosa, é pra se estressar. Ai, olha, eu vou contar uma coisa. Esses tempos aí eu fui num lugar pra lavar o cabelo, e aí a moça faz massagem, né? E, gente, eu gosto, eu amo massagem, só que eu sou uma pessoa que tô lá fazendo massagem, eu tô assim no telefone, né? Que eu não desligo nem um minuto, então, e falando no áudio, resolvendo e tal, e ela assim, vai, respira, se acalma, Eu tô imaginando respira. assim. Eu quase saí de lá sem lavar o cabelo. Você precisa desconectar. Não, eu quero me conectar mais. Por que eu quero me conectar? Ó, tá vendo? Por que eu quero me conectar mais? Porque agora eu vou arrumar outro compromisso pra mim. Vou fazer a mentoria. Vou ser uma comunicadora ainda melhor. Pronto, já arrumei outra coisa pra fazer outro curso. Mas lembre-se que a respiração vai fazer parte disso. Então, já incorpora 3 respirações. 3. Já 3 metadinha. respirações profundas antes de qualquer desafio de comunicação. Para você entrar mais calma. E isso vai te dar um setup ali, um reset, para você começar esse desafio, essa reunião, seja lá o que for, um pouco mais calma, um pouco mais consciente das suas emoções, para você se comunicar melhor. Eu percebo que, por exemplo, eu me comunico muito melhor e eu falo muito melhor de assuntos que eu domino. Olha aí. Então, quando eu tenho segurança naquilo que eu falo, quando eu sei, eu domino aquele assunto, eu desinvesto. Aí, por exemplo, estou lá num tribunal sustentando uma apelação, um habeas corpus. E é uma coisa que ou eu tô nervosa porque é um resultado que eu preciso mudar, ou alguma coisa dá uma enroscada. Qual é a dica que você dá? Porque isso daí é o problema de 99,9% dos advogados do meu Instagram. Principalmente os novos advogados que têm a insegurança de estar lá na frente do juiz, na frente do desembargador. Porque imagina que você chega lá, é diferente de fazer uma audiência. Na audiência, a gente tá assim. O promotor tá aí, eu tô aqui, o réu tá ali, ó, os 2 réus ali, e o juiz que tá ali, né? É nervoso? O pessoal fica nervoso? Fica, mas é mais comum. Lá não. Lá você tá numa... Como que é o nome? Um colegiado? Púlpito. Púlpito. Tá. Num púlpito, sendo Visto por um colegiado de desembargadores. A maioria deles não estão prestando atenção em você. Então, você tem um grande desafio que é chamar a atenção do pessoal, né? Fazer com que a grande vitória, além de sair de lá com ele, a segunda grande vitória num lugar desse é pedir revisão. É quando um dos desembargadores acorda e fala assim, peraí, deixa eu revisar isso daí. Pede vistas do negócio. Então, como chamar a atenção? Como tá ali, além de estar preparado, né? Pois é. Então, primeira coisa, dominar o assunto. Estudar. Não pode ter preguiça. A área jurídica não tem... Gente, Repete. Não pode ter preguiça. Mas pra nada na vida, pra né? Nada na vida. É Obrigada. verdade, pra nada. Aliás, tem uma frase do T. Harv Eker, o autor de Os Segredos da Mente Milionária, que diz que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas.
Desculpa, se você tem preguiça de estudar um processo, de conversar com pessoas sobre ele, de fazer simulações, a gente vê muito isso nos filmes americanos, vamos fazer simulação. Advogado do diabo, você vai fazer perguntas que eu imagino que o juiz pode me fazer, ou que alguém possa me fazer, ou que a defesa, a acusação, não sei. Cara, vamos ensaiar aqui. O improviso não existe. Improviso é estar pronto para o imponderável. Vai acontecer alguma questão que não está no teu roteiro, que você tem que estar preparado. Só que isso é treino, é ensaio, é repetição, é leitura, é tirar dúvida, é pesquisa, é curadoria. Não pode ter preguiça. Primeira coisa, dominar o assunto. Você pode ter as manhas de como resolver, de como sair do negócio. Quando foge do... Só que até para você ter as manhas para fazer isso, você tem que saber as suas linhas, né? Você tem que estar ali presente. Exato. Exatamente. E para isso você não precisa ter preguiça. Continue. Não pode ter preguiça. Então, primeira coisa, dominar o assunto, estudar, pesquisar, investigar, chegar preparado do ponto de vista técnico. Obrigação. E muita gente não está fazendo o que é lição de casa, básico. O mínimo. O arroz com feijão bem feito. Eu bato isso todo dia. Você não precisa ser extraordinário. Faz o arroz com feijão bem feito, tá tudo bem. É isso. Agora, se você quer chamar atenção, e eu entendo esse contexto, porque até num julgamento normal, muitas vezes o juiz pode estar no celular. Eu ouço colegas advogados falarem isso para mim. Seus colegas, meus não, né? Meus clientes, no caso. E não são seus colegas, não? São. Alguns são até amigos, né? É bom ter amigo advogado, inclusive. Ótimo, inclusive. Clécio e o Matheusito adoram ter amiga advogada, né? E no andar de cima. Vai que, né? Aliás, eles precisam, né? É isso. No nosso cenário aqui, eles foram apontados como réus, né? Ficaram na... E aí, o que acontece? Quando você não chama a atenção dessa pessoa que está distraída com o celular, com o seu boleto, com suas férias, não sei o que está passando pela cabeça deles ali, seja um juiz ou colegiado. Eu preciso me comunicar de uma forma a atrair a atenção. Porque ninguém para dar atenção para ninguém. Ninguém quer dar atenção. Porque a gente quer cuidar da nossa vida. Para que eu te dê atenção, você tem que se comunicar de uma forma, não é só conteúdo, de uma forma que chame a minha atenção. Vamos pensar num exemplo que eu uso na minha palestra, como obter o ativo mais valioso do mundo, que é a atenção. A música Bohemian Rhapsody do Queen. A música tem 6 minutos. E o povo ouve? Como é que a gente ouve uma música, Tamara, que tem 6 minutos de duração? Porque ela o tempo todo faz o que a gente precisa fazer com a nossa comunicação e a gente não faz. Ela quebra expectativa. Uma comunicação previsível ou uma música previsível não retém atenção. Primeiro, ela não captura, não fisga a atenção. Segundo, ela não retém atenção. O ser humano dá atenção focada para o outro por um período de míseros tempo. 8 segundos. 8? 8 segundos. Eu quero te dar atenção. Durante 8 segundos eu consigo. Passou disso. Agora o desafio é seu. Renove, oxigene a atenção que eu estou te dando. Eu vou pôr a música para o povo saber. Olha o começo da música é isso, ó. Ela começa com a capela, depois ela vem com um solo de guitarra, e aí tem ópera, Essa música é sensacional. rock pesado, heavy metal. Então, vai ter o nome aí depois para vocês Ela pesquisarem. Ouçam. Depois dessa, só João de Santo Cristo, que é pra gente saber fofoca, né? A gente consegue ouvir uma música que tem 6 minutos porque ela não fica no mesmo tom, ela tem uma história e ela muda o tom o tempo todo. Ela faz com que a gente oxigene a atenção nela. Por isso, ela é uma música imortal. A minha comunicação pode ter o efeito Bohemian Rhapsody? Pode. Eu preciso deixar de ser previsível. Se eu falo o tempo todo do mesmo jeito, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, as mesmas pessoas, todo mundo dorme e ninguém vai parar para me dar atenção. Agora, se eu quebro a expectativa, coloco uma pausa impactante, mudo o tom de voz, falo mais alto, falo mais baixo, falo com um sorriso na voz, daqui a pouco eu falo sério. Eu estou mudando o tom de voz, estou falando só de voz aqui. Propositalmente, para que em algum momento alguém me dê atenção. Tem uma hora que alguém vai levantar a cabeça e fala assim, não, o que esse doutor tá falando? O que esse advogado tá falando aqui, ó, essa advogada? Vamos prestar atenção. E é uma das coisas mais difíceis, é você
conseguir a atenção deles. E é o que a gente mais quer. Mas É isso, se eu não quebro expectativa, eu me torno previsível. Ele fala assim, ele tá ali, eu já sei o que ele vai falar e como ele vai falar, então não me e chama o que atenção. ele vai falar? E o Porque que tá ele vai escrito falar? no papel. Ele fala do mesmo jeito que todo mundo fala. Daí a importância do conteúdo. Se o meu conteúdo não é relevante e eu falo do mesmo jeito que todos os advogados falam, as mesmos macetinhos, as mesmas técnicas, os mesmos gatilhos mentais. Gente, ele já está cansado de ver isso. Traga algo novo, o conteúdo, de uma forma nova. A gente não falava antes que o conteúdo é rei e contexto é Deus? O conteúdo deixou de ser rei, ele é um príncipe. Hoje a forma é o rei. A maneira como eu apresento esse príncipe, esse conteúdo, se tornou a autoridade máxima. Porque todo mundo tem conteúdo. Tá aí o chat GPT criando conteúdo com inteligência artificial. Incrível, que vai né? substituir muita gente que não sabe elaborar uma boa palestra, um bom discurso, uma boa defesa oral. A pessoa vai perder espaço no mercado. Então, se eu uso isso a meu favor e ainda vou lá com uma maneira, uma forma impactante, eu renovo a atenção. Aí sim, a partir do momento que a pessoa levantou os olhos e olhou para você, agora você tem que lembrar que tem outros aspectos a serem usados. A linguagem corporal. Então, eu tenho que mostrar uma postura não de coitadinho, olhando para baixo. Não, confiança. Ombros retos, olhar para o horizonte, olho nos olhos das pessoas, ou pelo menos na direção do horizonte, para ter essa sensação. Se eu tiver que ter contato visual, olho nos olhos. Mantenho a expressão facial, os gestos. Não fico com as mãos contidas atrás das costas, nos bolsos, ou largadas do lado do corpo, como se eu fosse um boneco de Olinda. Eu tenho que saber gesticular. Aonde ficam as minhas mãos quando eu estou numa mesa como essa? Eu vou deixar as mãos à mostra. Se eu estou em pé, aonde ficam as minhas mãos? Vão ficar próximas ao corpo, na altura do umbigo. A gente lembra da Angela Merkel, a cúpula do poder. Tem advogados que não usam a cúpula do poder. Olha que gesto impactante. Eu estou aqui falando, né, o gesto na altura do umbigo, e aí eu estou dizendo isso, volto para cá, mostrando autoridade. Não, porque Vossa Excelência, aí volta aqui o gesto. Não tenho que gesticular? Trago para cá. Ou uma mão sobre a outra, dedos cruzados. Não fica esfregando. Então. Não. Mostra segurança. Treina isso, ensaia isso. E os gestos vão saindo à medida que eles fizerem sentido. Porque tem gestos que descrevem coisas. Não, porque o meliante era muito alto. Poxa. Se eu falar o meliante era alto, tem um peso. Se eu falar o meliante era alto, tem outro peso. Olha, esse alto parece que é alto mesmo. Agora, se eu falar o meliante era alto e faço um gesto descrevendo a altura, as pessoas vão me dar mais atenção. Então, elementos verbais precisam ser alinhados com os não verbais. E eu preciso usar mais repertório de comunicação para quebrar a expectativa. E é treinável, viu, gente? Eu Graças li a esses Deus. tempos o Manual de Persuasão do FBI pela segunda vez. E é um livro que fala muito isso sobre você. Eu lembrei que você falou sobre da forma consciente e inconsciente. Porque no começo, até você vai fazendo e parece que as pessoas, tá todo mundo percebendo que você tá fazendo aquilo. Só que não. Primeiro que as pessoas não estão percebendo. Não estão. Segundo, vai chegar uma hora que você está fazendo de forma inconsciente e você tomou aquilo pra si. E é muito legal. Sabe quem percebe? Quem dorme com você. Única e exclusivamente. E olhe lá, né? E olhe lá. Assim, é fato. Quem dorme com você percebe, porque a pessoa mais íntima, se você tem esse relacionamento, ela vai perceber que em casa você tá, sabe, falando com mais clareza, porque eu ensino isso, que é do micro para o macro. Eu começo em casa, melhorando a minha comunicação. Quando eu vejo, eu tô no Allianz Parque fazendo uma palestra do micro para o macro. Então, você tá um francês que é vice-presidente de uma multinacional, que ele fez a mentoria comigo, e ele falou para mim, Edgar, a minha esposa me questionou que eu estou me comunicando de forma diferente. Eu falei, que ótimo, ela está percebendo, porque ainda não estava no jeitão natural dele. Mas fora da família dele, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Tem pessoas que falam, nossa, você está se comunicando melhor, está fazendo curso de oratória? Eu sim, tô. Porque ela viu ali, de repente faz tempo que não te vê, e viu um salto. Ok. Mas quem está contigo no dia a dia não percebe. É uma coisa suave e gradativa. E simples, né? E simples. Mudar a oratória. Simples assim, né? É uma coisa, é um universo imenso, mas são pequenos gestos todos os dias que ajudam a mudar. Gente, treinem. Treinem, né?
vão treinando. Ele ainda vai dar mais dicas aqui, ó. Eu tenho aqui uma lista aqui, que não me convenceu só. A gente já tocou música, a gente já viajou aí, já fomos de João de Santo Cristo, já tocamos música de formatura. Enfim, comigo é assim. Quebrando expectativas. É o meu jeitinho. Tá, a gente já falou de como se comunicar com o juiz, como se comunicar com os promotores, com o pessoal de lá. Só que a gente precisa mudar a nossa comunicação para falar com os nossos clientes, com os familiares dos nossos clientes, mas principalmente com os nossos clientes. E, Niki, vocês vão me desculpar no que eu vou falar agora, os nossos clientes, principalmente da advocacia criminal, eles têm todo um jeito diferente de falar. Como não parecer um advogado, como que eu posso dizer? Sem ferir pessoas. Elitista, técnico demais, muito técnico, rebuscado. muito rebuscado, muito... Porque, assim, às vezes a nossa linguagem nos distancia das pessoas, cria um abismo, né? E por mais que muitos clientes achem bonito, nossa, não, meu doutor lá Você precisa, às vezes, descer para falar a mesma linguagem deles para conseguir o que você quer. Como? Como não parecer um advogado amaluqueirado, né? E aí? E você não precisa usar termos chulos, palavreado que não compete ao teu jeito, à tua cultura, à tua essência, para ser um advogado que se comunica de uma maneira simples. Os melhores comunicadores não são aqueles que falam de forma complexa, que todo mundo... não entendi nada. Nossa, que termo novo. Uau, não entendi nada. Não adianta. Então, vamos lá. Quando a gente se comunica com uma criança, normalmente o que a gente faz? A gente não olha para baixo. A gente vai para o chão, ajoelha, fica no mesmo nível da criança, para ter ali um rapport, para ter uma conexão. E isso tem que acontecer também, gente. É óbvio, eu tenho um cliente que ele não estudou direito, senão ele seria advogado. Ele não conhece o que eu conheço. Então eu preciso descer. Não é humilhante, nem para mim, nem para ele. Eu vou descer aqui e vou conversar com você no mesmo nível. Tudo bem? Porque se eu quero que o que é comum para mim se torne comum para ele, não é ele que vai estudar direito, é eu que vou adequar o direito à linguagem dele, tornando isso simples. Então eu uso histórias, analogias, hipérboles. Eu vou traduzindo isso numa linguagem que ele conheça. Como a gente fazia na escola, quando a gente ia, sei lá, vamos falar de frações. Não usavam-se laranjas e maçãs para ensinar percentagem? A gente aprendeu. Então, usava-se algo para trazer aquilo que é etéreo, que é matemática, é número, não dá para entender. Então, vamos dividir uma pizza. Agora entendi. Então, 50% é metade. Então, usei a pizza aqui como exemplo. De forma a trazer uma linguagem mais simples. Mas qual o parâmetro, Edgar? Para mim, o parâmetro está no filme Filadélfia. Quando o Tom Hanks está conversando com o Denzel Washington, estou usando o nome dos atores que eu não lembro o nome dos personagens, e os dois são advogados, mas o personagem do Tom Hanks, para quem assistiu, tinha sido contraído com AIDS e precisou de um advogado para defendê-lo porque ele foi demitido injustamente de um escritório jurídico, de um escritório de advogados. O Denzel Washington vira para ele e fala assim: me explica isso como se eu fosse uma criança de 5 anos. Olha que interessante, um advogado conversando com outro. E falou pro personagem do Tom Hanks: me explica isso como se eu fosse uma criança de 5 anos. Tá aí. Explica isso pro teu cliente como se ele fosse uma criança de 5 anos. Porque se a criança de 5 anos entender, um senhor de 80 vai entender também. Vai. Esse é o segredo. Mas ficou simples demais. Mas ele entendeu as consequências, os ônus e bônus? Entendeu. Então tá ótimo. Mas o simples funciona também. Funciona. Quando eu falei a história lá no começo do fazer o arroz com feijão bem feito, a gente está vivendo numa era que as pessoas elas só querem fazer o extraordinário. Só que elas esqueceram que para chegar no extraordinário, ela precisa da base. E a base é o arroz com feijão bem feito. Para você chegar lá e fazer um prato lá do MasterChef, você precisa ter que saber, pelo menos, o arroz com feijão. Não dá para você pular.
Não dá para você entrar no banco sendo gerente. Você tem que passar por uma escala. E ninguém quer passar no processo, né? E o simples, fala de forma simples. Eu sou uma pessoa que eu uso a linguagem simples no meu Instagram com os meus clientes. Então, eu falo totalmente de forma simples. Eu sei falar juridiquês? Claro. Eu sei. É uma coisa que eu vou falar o tempo todo? Não. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Da mesma forma que às vezes eu vou chegar para um juiz e eu vou falar de forma simples o que eu quero. Eu não vou chegar para ele de forma rebuscada. Que aí eu acho que entra onde você falou, de forma diferente de todo mundo. Porque todo mundo, quando vai chegar lá para o juiz, que vai chegar lá para o desembargador, que vai chegar lá, quer falar de forma difícil. Quer falar de forma rebuscada e, além de errar, porque vai ficar nervoso, porque não é uma coisa... Não fala. Fala o simples. Converse com eles como se a gente tivesse... Como se eu estivesse explicando. É isso aí. Não fica só no Data Vênia. Vamos trazer... Data Vênia, pela ordem. Data Vênia. Exatamente, fala o simples. É isso, né? é isso. Não precisa falar em latim. Não precisa. E é o básico que funciona. É o básico que funciona. Fazer com que o outro... Porque a responsabilidade da comunicação é minha, enquanto emissor. Que ele entenda o que eu estou dizendo, eu preciso ajustar a linguagem para o meu público, para essa audiência, para essa pessoa. Então, como é que ele vai entender algo que não faz parte do mundo dele? Eu é que sou responsável. Ah, mas ele não entendeu, problema... Não, não é problema dele. Primeiro você tem que adequar a sua linguagem, a forma, e aí se certificar. Feedback, tem que ter feedback. Você entendeu o que... Explica para mim agora. No caso de um cliente, você pode usar isso. Explica para mim agora. Ah, não, você não entendeu. Vou explicar de novo. Acho que eu não fui claro. Não me fiz claro. Então, vai lá e explica de novo. Vamos imaginar, aí traz um exemplo, uma analogia. Simplifica. Pega o papel, desenha. Eu não estou falando desenho no sentido de ofender alguém. Ah, preciso desenhar, a gente ouviu isso, né? Não precisa. Tanto que o desenho hoje faz parte das técnicas de comunicação. Tem um amigo meu que já esteve aqui comigo, o Val Costa, que ele ensina facilitação gráfica. Como é que você, numa reunião ou numa palestra, traduz o seu pensamento em desenhos para criar uma fixação mnemônica na mente das pessoas e elas levarem aquilo por mais tempo. Então, às vezes, você vai colocar em tópicos, ou você vai fazer desenhos ali mesmo. Imagina isso Funciona, aqui. né? Funciona. É que virou pejorativo, né? Não é ofensivo. Ah, eu vou desenhar, mas não é ofensivo. Às vezes desenhar é o que funciona, até pra gente mesmo. Os mapas mentais estão aí, que não deixa mentir. Pois é. Né? Desenha a cena do crime. Hoje em dia muitos advogados pedem desenhos, pedem coisas legais mesmo para passar na televisão, para mostrar para os jurados, em caso de júri, como foi. Isso aí. Desenha para eles. No caso da Elise mesmo, os advogados dela fizeram desenhos. Desenharam a cena, bonequinhos, para mostrar como que foi. Tá vendo? Para mostrar qual a distância que ela estava, que ela realmente tinha recebido um tapa. Então, tudo isso colabora. Então, não é pejorativo, gente. Quando virar para você e falar assim, quer que eu desenhe? Você fala assim, quero. Eu não entendi. Eu adoro. Por favor, né? Exatamente. Me fala as dicas. Quero dicas. Mais dicas de dicas. Como melhorar. Além de tudo isso que ele já deu, mais dicas de como melhorar a nossa oratória. Vamos lá. Eu vou decupar a minha metodologia aqui para a gente escolher alguma coisa para falar. Tá bom. São 5 pilares. O primeiro eu chamo de mente, onde eu trabalho atitudes e comportamentos para que a gente se comunique de uma forma mais autêntica e mais empática. Porque a comunicação nada mais é do que a camada externa, como eu falei, de quem nós somos. Então, se eu não tenho autoconhecimento, autoconfiança, entusiasmo, eu não sei usar o humor como tempero da comunicação, não sei improvisar, não tenho sintonia e conexão com o outro, dificilmente eu vou criar uma comunicação que seja interessante, que seja empática. Tá morto também, né? Tá morto, tá praticamente morto. Tem muitos mortos-vivos por aí. Ai, nem me fala. Então eu vou trabalhar primeiro atitudes e comportamentos para ajudar esse camarada, antes das técnicas, a entender que ele já tem um baita potencial que ele não está usando, subutilizado. Segundo, voz, dicção, clareza, que é a clareza vocal, a fluência da fala, o tom de voz,
volume, o ritmo, as pausas e a ênfase, que muita gente desconsidera. Vai falar de um número. Não, foi subtraído uma quantia de 10 mil reais. Você achou que ia falar 10 milhões, né? Tá vendo? Quando eu falo 10 mil reais, todo mundo fala, puxa, que dinheirão. Porque eu dei ênfase. Só que assim, por exemplo, e se você não puder dar ênfase nesse dinheiro? Imagina que o dinheiro para o meu cliente... O dinheiro para o meu cliente não pode ter ênfase. Então, você já fala ali, foi subtraído 10 mil reais. Isso. Não vai dar ênfase no negócio. Você matou a charada, mas você mudou o tom. Foram subtraídos 10 mil reais. E a velocidade muda também, tá? Assim, e aí vou parar aqui na voz para falar isso. Quando a gente associa volume e ritmo, tem uma brincadeira interessante que gera mais ou menos impacto. Então, se eu falo para você assim, Tamara, perdi 10 mil reais. Nesse volume, nessa velocidade, você fala assim, nossa, Edgar, dinheiro de pinga para você, né? Se eu falo para você, Tamara, você não sabe, eu perdi 10 mil reais. Olha a velocidade. Falei devagar, num volume alto. Devagar, num volume alto. Destaque. É um outro tom. Isso, caramba, você perdeu muito dinheiro, Edgar. Então, se eu quero dar um tom tendencioso mesmo, de que aquilo não é tão importante, eu falo mais baixo e rápido. Falo baixo e rápido, as pessoas não vão dar uma... Ah, não foi nada, não foi nada. Aí, o contrário é verdade. Se eu quero destacar, eu desacelero a velocidade da fala. Não, ele passou 14 dias no cativeiro. Não foram, ele passou 14 dias no cativeiro. Ah, foi rapidinho, né? Não, amigão. Foram 14 dias no cativeiro. Quando você faz... É quase um promotor, né? Que é o promotor que fica assim. Olha, excelência. É assim que eles falam. Foram 14 repetição, dias ênfase no cativeiro. Isso é um absurdo. Agora, se a gente é advogado, assim, excelência, foram 14 dias no cativeiro. Mas ele está vivo. Ele foi liberado logo após o pagamento do resgate. Tá tudo bem. Pronto. E quiçá traduzir isso num número que seja menor ainda. Porque se eu falo 2 semanas, não são mais 14 dias, são só 2 semanas. Aí, ó, já a mudou. dica. Meritíssimo. Ou não fala. Foram apenas 2 semanas, mas felizmente ele está vivo. Olha, o felizmente ele está vivo, teve uma ênfase. Felizmente ele está vivo. Interessante, porque agora mudou. Porque eu tirei o foco dos 14, trouxe 2 semanas. 2 semanas, 2. O número 2 vai ficar na mente dele. Ah, 2 o quê? 2 semanas. Ah, 2 semanas? O mês tem 4. Ele já vai, sabe? Gente... Mas tem 4. É assim que funciona as coisas. Eu lido com muita gente da área jurídica, já criei mentorias, treinamentos para sob encomenda para escritórios jurídicos de São Paulo. Olha, e eu sei Acho que eu vou levar você lá dentro da comunidade para falar, olha... Vai ser um prazer, claro. Porque eu sei que isso impacta, muda resultados. Um detalhe que você usa uma palavra... ou tira, ou coloca uma palavra, muda o tom, essa velocidade da fala. Então, você vê, comportamentos, atitudes, voz, linguagem corporal, que eu tenho que cuidar da minha imagem, é verdade, claro. Ouçam, ele tá falando, não sou só eu. Gente, não adianta você falar bem, não adianta você ter um bom conteúdo e você chegar igual um maltrapilho. Maltrapilho. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Por favor, vistam-se bem. Mulheres, lavem o cabelo. Não é só a Marcinha sensitiva que fala. Não. Vai lavar o cabelo! Escolha os acessórios. Combinem as cores. Enfim, faça uma assessoria de imagem e estilo. Todo advogado ou advogada tem que fazer uma assessoria de imagem e estilo. Sim, porém, se você não tem como... Não, tudo ainda. bem. Ainda. Vai observar. As boas práticas. Que nem você falou dos filmes. Isso. Dos lugares. Vai olhar como fazer, né? Vai lá no tribunal assistir vários advogados lá fazer sustentação oral.
Pode entrar, senta lá quietinho, vai lá olhar. Vai no shopping. Você não vai comprar nada. Vai passar vontade? Vai, olha com os olhos e lambe com a testa. Isso. Né? Mas vai olhar, vai em shopping chique, vai em loja, vai sentir o tecido, vai ver o corte, vai provar. Olha, vai lá ver os filmes, né? Pra ver o que o povo tá usando. Vai olhar, gente. Né? Aprender a se vestir bem, a se portar, é observação também. É observação. E por falar em sustentação oral, pensando na linguagem, no tom de voz, na voz, né, no pilar voz, que tem o tom e tudo aquilo que eu falei, e a linguagem corporal, a sustentação oral é uma ótima oportunidade de você treinar a oratória. A gente estava falando aqui no backstage, e você tem a oportunidade de fazer sustentações orais que não vão mudar negativamente um processo, mas pode mudar positivamente. Exatamente. E já que não vai mudar negativamente, você indo bem ou mal na comunicação, laboratório controlado, você não tem risco nenhum, risco zero. Vai lá, ensaia, treina, aproveita a oportunidade, cria calo, cria punch. Casca, exatamente. Cria casca. Aí você vai desenvolvendo massa crítica para falar, poxa, eu fiz 3 sustentações orais que, entre aspas, não valia nada. Não mudou nada o resultado. E tudo bem. E tudo bem. O dia que tiver uma pra valer que pode impactar, você está preparado. Exatamente. Eu falei esses dias isso no meu Instagram, inclusive para o cliente. Para o nosso cliente, você vai mostrar diligência. Ele pagou? Ele não pagou. Tá tudo bem. Não é sempre sobre dinheiro. Vai lá e faz. Você tá com a agenda lotada, que você não tem tempo aí? Vai perder uma tarde? Vai, mas você vai aprender, porque você vai ouvir os outros fazendo. Porque às vezes você fica lá o dia inteiro ouvindo gente falando. O seu cliente pode te indicar para outro cliente que vai pagar, aqueles não só pagou, mas outro vai pagar. Então, você vai moldando isso daí. Então, não percam a oportunidade de sustentar oralmente no tribunal, em qualquer que seja, ou de falar com o juiz, ou de conversar. E, gente, conversar com pessoas, né? Conversar com pessoas. Já começa no elevador do seu condomínio. Mas não é? Gente, entra no elevador e dá bom dia. Dá bom dia, interage. Sai na portaria e fala bom dia pro porteiro, bom dia pra todo mundo. Tá aí, a oportunidade de você treinar. Aí, quando eu era menor, as minhas primas brigavam comigo, que elas falavam que eu parecia organizadora de excursão, né? Porque eu acordo dando bom dia pra todo mundo. Bom dia pro guarda-roupa, se deixar. Então, vai que vai. É isso. E aí, nesse ponto, Tamara, da linguagem corporal, a gente tem a postura, a gente tem o olhar, a gente tem o contato visual, as expressões faciais, os gestos. Se eu estou num lugar em que eu posso me movimentar, eu posso andar pelo espaço, tem esse movimento que eu tenho que saber para onde que eu vou, onde eu fico. Ando para frente, para trás, fico como um pêndulo? Ou fico andando para lá e para cá como um leão enjaulado? O que eu tenho que fazer? Tem que ter alguns cuidados de postura e de movimento que gere mais credibilidade. Tudo aquilo que eu faço comunica. Se eu não faço nada, também estou me comunicando. Então, às vezes, ficar parado pode ser mais estratégico. Às vezes, se movimentar e parar em certos lugares, como a gente vê quando há um júri, é estratégico. Me aproximar, me afastar. Tudo isso conta como linguagem corporal também, além da imagem. E tudo isso é observação e treino. É observação e treino. Tem jeito, né? Tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. É isso. Edgar, estamos caminhando para o fim. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Eu tô terminando, gente, bem rápido assim mesmo. Por quê? Porque eu quero levar ele para lá, porque eu quero outras dicas, entendeu? Só que se você quiser saber mais dicas, entra lá no perfil dele, fala qual é o seu perfil, fala quais são os seus podcasts, vai. Vamos Agora lá. é a hora do seu... Momento Jabá. Momento Jabá. Organizações Tabajara, vai. Boa. Então, no Insta, Edgar Caetano Oficial. Se colocar Edgar Caetano, já vai aparecer lá. Mas Edgar Caetano Oficial, mais fácil. Chique. Podcast Comunica Play. Então, comunicaplay.com.br no navegador ou comunica.play no Instagram. E o meu site, edgarcaetano.com.br. Fiquem à vontade para me acionar. Meu WhatsApp está disponível no meu Instagram. Lá no meu conseguem direct. te acionar também para fazer mentoria com você. No WhatsApp, no Instagram, no link da bio, tem todos os meus contatos e os acessos à mentoria, o curso online. Os seguidores da doutora têm desconto? Com certeza. Com certeza. Eu falo ali na frente, porque ele não tem nem tempo de... Né? Isso Você vê daí que eu é nem titubeei, estratégia. né?
Estratégia, eu já falo logo. Mas quando você quer uma resposta que não pode ser não, às vezes você faz isso pra não deixar a pessoa sem graça. Toma cuidado só quando vai pedir em casamento, né? Ah, isso. Na frente, já pensou? Namoro, casamento na frente dos outros? Fala em namoro, casamento, olha que interessante. Eu li uma pesquisa da Harvard Business Review ano passado. Eu tenho usado esse estudo nas minhas palestras, que mostra que quando a gente quer obter o sim de qualquer coisa, olha essa sacada, hein? Para fechar com chave de ouro. Vamos lá. E às vezes não. Eu tô precisando de um Tempo aí. todo a gente quer alguns sims. Fechar um contrato, conquistar uma conta, ou o sim até do juiz, não é isso? E as audiências online estão aí para atrapalhar isso, mas ok. Quando a gente vai presencialmente, a gente aumenta as chances de conseguir o sim em 67%. 67%. Presencialmente. Por isso que é muito difícil alguém pedir alguém em casamento online. Geralmente a gente vai presencialmente. E quando a gente não encontra o crush nunca? E aí faz como? Aí você continua usando os recursos online até ir para o momento presencial. E vamos lá agora. Brasil! Como conseguir um sim por mensagem? Uma mensagem assim, ó. Vamos lá, vamos deixar para finalizar. Uma mensagem assim que você... a pessoa vai ler e não vai ter como negar. É irresistível. Vamos lá. Peguei. Quanto mais distante nós estamos e mais relevante é o assunto, mais recursos não verbais eu tenho que utilizar. Então, se o assunto é muito relevante e eu estou distante fisicamente, o ideal é eu ir pessoalmente. Como eu falei, aumento as chances de êxito. Se eu não posso ir pessoalmente, eu vou usar recursos não verbais nos canais que eu tenho à disposição. Videoconferência, porque eu tenho imagem e voz. Ah, não posso fazer uma videochamada? Ligação, que eu já tenho a voz, mas a minha imagem vai ser projetada pela forma como eu me comunico. E é síncrono, está acontecendo agora, ao vivo. Não posso fazer nada ao vivo, nem por vídeo chamada, nem por telefone. O que eu faço? Gravo um vídeo. Uma mensagem em vídeo, ela impacta muito mais. As chances de você obter o sim se tornam maiores porque você está usando a sua imagem, o seu tom de voz está aparecendo. Agora, se eu não posso, gravo um áudio. Um áudio, ele vai fazer muito mais efeito. Qual que é a forma que gera mais ruído na comunicação e que mais tem, exatamente, é mais ineficaz? O texto. Só que também não vai mandar um áudio morrendo, né? Tem que aí que tá, não adianta usar um canal de comunicação que te permita usar o não verbal e não usar o não verbal. Qual é o tom que você mandaria, por exemplo, para chamar alguém para almoçar? Para um convite irresistível, você vai mandar um áudio e para chamar para almoçar. Vamos lá, ou por um jantar. Vai. Primeiro, você tem que mostrar segurança quando você fala para a pessoa que vai convidá-la para o jantar. Então, fulano ou fulana, sexta você está livre na hora do almoço? Você está disponível? Não. Você tem que mostrar segurança. O que você vai fazer na sexta às 12 horas? Eu já sei. Você vai almoçar comigo. Vou te passar o endereço do restaurante agora e eu te encontro lá. Tudo bem para você? Você fez um convite. Mas um convite mostrando segurança. E a pessoa vai dizer, quando você fala, tá tudo bem para você? Ela vai dizer, tudo bem. Tudo bem é um sim. Não é assim, quer almoçar comigo? Sabe? Não sei. Assim, olha, o que você vai fazer... Se você tiver numa conversa e a pessoa interagir, o que você vai fazer sábado, meio-dia? Não tem nada para fazer. Agora você vai almoçar comigo e eu quero saber se tal restaurante tá bom para você. Caramba, que segurança, que confiança. Fica mais fácil a pessoa dizer sim. Não pela autoridade, mas pelo tom confiante que você projetou. Caramba, eu sou querido mesmo, eu sou querida mesmo, porque quer sair comigo. Ó, tá aí uma pegaram a dica, né? Além de todas, agora a gente teve até aqui um coachzinho de relacionamento. Pois é. É isso, vocês usam todas essas dicas aí para conseguir trabalhar bem, alvará, tudo mais, e para conseguir sair para almoçar com o crush. Ainda melhor os dates. Ainda melhor os dates. Vou tentar. Depois eu conto para vocês se deu certo, tá? Edgar, adorei. Obrigada Obrigado mesmo. você, um querida. Beijo.
Até a próxima. E você vai lá pra comunidade. Pra quem não sabe, Vai a ser um gente tem prazer. uma comunidade de advogados criminalistas. É como se a gente sentasse na mesa de um restaurante pra bater papo e pra conversar e Adoro. pra falar como é a advocacia criminal na prática. Na prática mesmo, ali, ó, pegar na mão. Igual a gente falou aqui hoje. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, já estendido para esse momento, e obrigado por me receber aqui na tua foi casa. incrível. Nossa, Espero voltar mais vezes. eu quero agora minha aula. Gente, um beijo. Até a próxima. Tamo junto.